Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso preparatório de Enem. Hoje mais uma vez com geometria plana, Nossa segunda aula de geometria plana. E hoje a gente vai falar do outro queridinho do Enem, O outro elemento queridinho do Enem dentro da geometria plana, que são o quê? Que são os elementos circulares, círculo, circunferência, arco, coroa circular. Você lembra bem disso? Se não lembrar, tudo bem, a gente revisa aqui juntos. E se você lembrar, preste atenção também para não errar nada, tá? Então vamos lá, gente. Começando aqui com o primeiro exercício de hoje, teremos esse exercício do Enem 2019. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Considere 3 como aproximação para o π. A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque, e aí fala sobre ser suficiente, não ser suficiente e porquê, e aí a gente tem que ver a questão da área que vai ser ali, Então, gente, basicamente a gente tem o quê, Tem uma área pavimentada, que tem o formato circular, então vamos fazer um circuleto aqui. Vai ficar feio, gente? Porque aqui para fazer o círculo vai ser olha, pipoco do trovão. E é dito que esse círculo ele tem um diâmetro medindo 6 metros. Primeira coisa que a gente tem que ficar atento aqui, gente? Falou em círculo, circunferência, arco, coroa circular, seja o que for, a gente sempre vai ter essa ideia da questão querendo jogar com o lance de raio e diâmetro. Então lembrem sempre. A relação raio-diâmetro é sempre a relação dobro-metade, onde o diâmetro é sempre maior, ou seja, o diâmetro é sempre o dobro do raio. Como vocês bem sabem, se aqui a gente vai trabalhar com área, a gente tem que lembrar da área de círculo. A área de círculo que é dada por área igual a π vezes o raio ao quadrado. Logo, a gente precisa de raio, não de diâmetro. Se a questão me informa que o raio é de 6 metros, então, aliás, que o diâmetro é de 6 metros, então eu posso afirmar que o meu raio é de 3 metros. E aí fala que a área do interior desse círculo já está pavimentada. Porém, depois ele diz que o condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Ou seja, você tinha um círculo aqui, que tinha um diâmetro de 6 metros e agora se quer ampliar, de forma que o novo diâmetro tenha 8 metros a mais e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Então, cuidado, não é aumentar para 8 metros o diâmetro, é aumentar em 8 metros o diâmetro dessa região. Ou seja, o diâmetro que era de 6 vai ter que passar a ser 14, então vai ser formado um círculo aqui, ainda maior ao redor. Coisa bonita, E aí, se o diâmetro vai ser aumentado em 8 metros, o nosso raio será aumentado em 4 metros, Então a gente vai passar a ter um raio aí de 7 metros, ok? O que a gente vai ter aqui então, galera? Vamos analisar. Ele está perguntando sobre essa nova área que será pavimentada, que é essa região aqui, porque a parte interna ali já estava sendo pavimentada. E isso aqui, gente, é o que nós chamamos, se a gente fechar os olhos aqui e imaginar como realmente duas circunferências, isso aqui é o que a gente chama de coroa circular. Se eu quero achar qual que é essa área que deve ser pavimentada, basta eu fazer a diferença do círculo maior, da área do círculo maior, para a área do círculo menor. Então, eu só preciso fazer isso. Área do círculo maior menos a área do círculo menor. Como que fica a área do círculo maior? As duas áreas são áreas de circunferência, As duas são π vezes o raio ao quadrado. A questão está pedindo para a gente considerar o π igual a 3 e o raio, vamos lá, na circunferência maior, o raio vale
7. Então, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado é 49. E a gente vai ter, então, que a nossa área maior vai ser de 3 vezes 49, que é equivalente a 147 metros quadrados. Então, essa é a área do círculo grande. A área do círculo menor, que eu vou usar aqui um m minúsculo, também é π vezes o raio ao quadrado, porque é assim que se calcula a área de um círculo, só que o círculo menor, né, gente, que é o que já está pavimentado, ele tem raio de 3 metros. E aí fica π vezes o 3 ao quadrado. Aliás, desculpa, né? Aqui no lugar do π a gente já vai colocar um 3, certo? Então fica 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3, que é 27. Então a área do círculo menor é 27 metros quadrados. Ou seja, a área que vai ser pavimentada, que é a área dessa coroa circular, é de 147 menos 27, que dá exatamente 120 metros quadrados. E aí a gente tem que lembrar que ele fala, né, que ele só tem material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. E aí a pergunta é, essa quantidade de material vai ser suficiente ou não vai ser suficiente? Não será suficiente, né, gente? Porque a área a ser pavimentada mede 120 metros quadrados. Exatamente a nossa alternativa E. Então percebam, bem simples, né? Só tem que tomar cuidado com a interpretação. Esse negócio, né, da relação raio-diâmetro, de ele te dar 1 e você acabar confundindo, cuidado, né? Ele fala aumentando em 8 metros o diâmetro. Não é que o diâmetro vai passar a ser 8. Não, o diâmetro aumenta em 8 metros. Então o raio vai aumentar em 4. É esse cuidadinho que você tem que ter na leitura das questõezinhas do Enem, tá, gente? Porque difíceis, geralmente, elas não são. Envolvendo círculo e circunferência, em geral, elas não são. Tá bom? Então vamos lá. Vamos para a próxima questão. Questãozinha aí do Enem 2019 também, olha só. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 centímetros, né, de diâmetro medindo 40 centímetros, que tangencia os lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. E aí tem a figura ali já dizendo pra gente até o estilo de placa que é, né? Tá pedindo pra gente usar o 3,14 como aproximação do π. Percebam que não existe um padrão. Tem hora que ele vai dizer para manter como π, tem hora que vai dizer para usar como 3, hora como 3,1, hora como 3,14. E aí fala qual que é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas. Gente, então aqui ó, o que ele fala, né? Basicamente a gente tem um círculo, certo? Que está meio que acoplado aqui a um retângulo. Galera, o grande segredo aqui, ó, é você chegar aqui nessa questão, deixa eu até trocar a cor aqui para ficar mais visível, né? Vem aqui e faz isso aqui, ó. Pronto. Agora você pensa como sendo o que a gente chama de semicírculo, que é a metade de um círculo. Ao mesmo tempo, você pensa também como sendo um retângulo aqui. Correto? Aí agora só tem que interpretar, né, a questão das informações que a questão deu. Ela disse que o diâmetro dessa figura, né, do círculo, aliás, perdão, o diâmetro do círculo ele fala que é de 40 centímetros, né? Ou seja, esse diâmetro que vale 40 centímetros, então é justo a gente dizer que o raio vai valer 20 centímetros. Aqui eu vou ter que pegar outra cor agora que eu me toquei para deixar visível de novo, né? Então, vou botar aqui, ó, 20 centímetros o raio, tá certo? O raio aqui, 20 centímetros. Só que aí tem uma coisa, é dito pra gente que a altura da placa é de 60. Olha que interessante isso, porque, ó, vamos pensar o seguinte. O fato do diâmetro medir 40 centímetros já nos entrega, por exemplo, a base desse retângulo aqui também. Tem que ser de 40 centímetros. Quanto a isso, não há erro. Aí, se a semicircunferência tem raio 20, então aqui para cima ó, também é raio, também mede 20. Só que se a altura da placa inteira aqui, ó, se isso aqui tudo é 60, porque a questão informou para a gente.
Só que aqui já tem uma medida do raio 120, o que vai acontecer? Significa que a altura desse retângulo aqui a gente vai ter que considerar também como sendo 40, né? É um pedaço de 40 mais um pedaço de 20 que compõe a altura total da placa, que é de 60 centímetros, ok? Galera, e aí basicamente para descobrir aqui a área de uma das placas, a gente tem que fazer a área dessas duas figuras e somar. Então, primeiramente, né? O que é a área do semicírculo? É metade da área de um círculo, né? Ou seja, isso é 1/2 de π raio ao quadrado. Logo, eu vou ter 1/2 que multiplica. A questão pediu para trocar o π, certo? Então, eu vou trocar o π por 3,14. E o raio, né, é 20, então aqui fica um 20 ao quadrado. Então, isso vai ficar 1/2 que multiplica 3,14 vezes 20 ao quadrado, que é 400. 1/2 vezes 400, né, gente, é 400 vezes 1, que é 400, dividido por 2, que é 200, vezes 3,14. Fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar em 628 centímetros quadrados. Beleza, essa é a área do semicírculo. Agora, a gente precisa da área do retângulo. Super simples também, né? A área do retângulo é basicamente base vezes altura, que nesse caso aqui, né, conforme a gente destacou, é o 40 por 40, na verdade vira um quadrado, né, gente? E aí a gente vai ter 40 vezes 40, essa área vai ser de 1.600 centímetros quadrados. Essa é a área do retângulo. Logo, uma placa vai ter área de 1.600 mais 628. Uma placa vai ter o equivalente a 2.228 centímetros quadrados. Só que a questão pede a soma das áreas das 10 placas. Se uma placa tem área de 2.228 centímetros quadrados, 10 placas, né, gente, tem área de 22.280 centímetros quadrados. Pronto, acabou a questão. Então percebam, mais uma vez, né, o Enem brincando com as nossas percepções ali de objetos do cotidiano. É uma placa, essa é uma placa normal, é uma placa que a gente poderia ter encontrado no nosso dia a dia, só que a gente não para pensar nela como uma semicircunferência acoplada a um retângulo e tananã, tananã. Então a gente precisa espremer um pouquinho a questão, né, focar bastante, interpretar bastante para tirar as informações necessárias ali para de fato conseguir fazer essa questão de maneira correta. Mas difícil não é. Em questão de cálculo, gente, olha só, um cálculo bem ok, né? Só realmente a interpretação que tem que estar um pouquinho mais afiada. Beleza? Vamos para a próxima. Próxima questãozinha fala o seguinte, Enemzinho de 2014. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada em torno de um cilindro de madeira de diâmetro D em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma bem ajustado para que não ocorra o desenrolamento como ilustrado na figura. Então, ali uma canudinho de formatura normal. Ele fala o seguinte, em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio de papel enrolado, finalizando a confecção do diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível. Qual é a medida em centímetros do lado da folha de papel usado na confecção do diploma? Mais uma vez, pegando um objeto do cotidiano, né, e aplicando algum conceito. Dessa vez, né, gente, ele não está pedindo área. Essa questão vai trabalhar com a ideia de comprimento de circunferência. Né? Comprimento de circunferência que é o equivalente a 2π vezes o raio. O que acontece? Quando nós temos o comprimento de circunferência, ele é equivalente ao perímetro, né, de um polígono. Então, é dar uma volta ao redor. Percebam que essa folha era uma folha quadrada, né, conforme a questão fala, que ela foi enrolada ao redor de um cilindro que tem um formato circular. Se a gente vai enrolar essa folha 5 vezes ao redor do cilindro,
Então, a gente vai ter aqui, né, o tamanho da folha dessa folha quadrada, né, vai ser 5 vezes o comprimento de circunferência do cilindro. Então tá, vamos pensar no cilindro. Ele fala que o cilindro ele tem um diâmetro medindo D, ok? Diâmetro medindo D. Logo, o raio vai ser metade dele, vai ser D sobre 2. Então, o comprimento de circunferência daquele cilindro, né, se você der uma volta ao redor daquele cilindro com alguma coisa, seja um pedaço de folha, seja um fio ou alguma coisa nesse sentido, o comprimento vai ser de 2π vezes o raio, que nesse caso é o D sobre 2. 2 multiplicando com 2 dividindo cancela, e a gente vai ter então que o comprimento dessa circunferência, desse cilindro, na verdade, né, é πd. Ou seja, se você der uma volta ao redor desse cilindro, você vai estar percorrendo uma distância de π vezes d. Ah, Vini, mas esse d aqui... Gente, a gente não sabe quem é o d, né? A questão não deixa clara, ela deixa realmente como uma variável, uma incógnita. E aí, cuidado, porque você já se sente compelido a assinalar a alternativa A. Porém, a questão fala o quê? Fala que dá-se 5 voltas completas em torno de tal cilindro. Então, se em uma volta, né, você dá uma distância de π vezes d, com 5 voltas, é 5 vezes o πd. Certo? Então, gente, ó, uma questão relativamente simples, né? Talvez ela seja um pouco embolada na cabeça de uma outra pessoa pelo fator de a gente ter o D ali. Se tivesse uma medida, deixava as coisas um pouquinho mais claras. Porém, não tem. A gente tem que saber lidar com isso. O Enem gosta desse tipo de questão, onde o cálculo... Olha só, gente, olha esse cálculo que a gente acabou de fazer. É ridículo o cálculo que a gente tem que fazer. A dificuldade está em você fazer essa manipulação algébrica, né, de ficar trabalhando com o D o tempo inteiro, aliado a você ter essa interpretação correta do texto. E aí eles começam a impor alguma dificuldade mesmo com o cálculo sendo ridículo. E o Enem adora isso. Pegar uma situação super simples, um cálculo super simples, mas deixar uma ou outra letra espalhada ali no meio, justamente para que você se sinta apreensivo, nervoso, incerto da sua resposta. Tá bom? Mas, gente, é só treinar que isso não vai pegar vocês de jeito nenhum. Tá bom? Por hoje era isso, tá, galera? Refaçam esses exercícios, tá? Até que vocês consigam chegar na resposta para treinar essa interpretação, treinar essa resolução de atividade. E nos vemos na próxima, tá bom? Beijão a todos e até!